E se eu te dissesse que existe uma cidade com 5.000 anos de história que pode revelar exatamente quando Jesus Cristo voltará? Uma cidade que todos os profetas mencionaram, que todas as nações conquistaram e que neste exato momento está no epicentro do cumprimento das profecias do fim dos tempos. Você está prestes a descobrir algo que vai mudar completamente sua compreensão sobre os últimos dias. Enquanto o mundo inteiro fala sobre Gaza apenas como um conflito político, as Escrituras Sagradas revelam que esta pequena faixa de terra é, na verdade, um relógio profético divino. Cada evento que acontece ali é um ponteiro se movendo em direção ao maior acontecimento da história humana. Nos próximos minutos, você vai viajar através de 5 milênios de história, desde os primeiros habitantes até os conflitos que você vê nos noticiários hoje. Mas não será apenas uma aula de história, será uma revelação profética. Você vai entender por que faraós, imperadores, reis, cruzados e nações modernas lutaram por esta terra. Você vai descobrir o que Amós, Zacarias, Sofonias e o próprio Jesus falaram sobre Gaza. E mais importante, você vai compreender como os eventos atuais em Gaza são sinais inconfundíveis de que estamos vivendo na geração que verá a volta de Cristo. Isso mesmo, a cada conflito, a cada manchete, a cada tensão naquela região, o céu está gritando para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Preparem-se. O rei está voltando e você não pode perder esta revelação. Mas antes de começarmos esta jornada extraordinária, faça uma coisa importante agora mesmo. Inscreva-se neste canal e ative o sininho de notificações. Por quê? Porque você precisa estar equipado com conhecimento profético para os dias que estão chegando. E deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem urgente. Cada curtida ajuda o algoritmo a levar esta verdade profética para milhares de pessoas que precisam acordar espiritualmente. Agora sim, prepare seu coração e sua mente, porque esta não é apenas a história de Gaza. É a história de como Deus tem orquestrado cada detalhe da história humana para este momento em que você está vivo. Vamos começar. Existe uma porção de terra no Oriente Médio, banhada pelas águas ancestrais do Mediterrâneo, que carrega em seu solo a memória viva de toda a história da humanidade. Esta é a faixa de Gaza, um território estreito que se estende ao longo da costa, fazendo fronteira com Israel ao norte, leste e sudeste, e com o Egito ao sudoeste. Com aproximadamente 365 quilômetros quadrados, este pequeno território seria classificado como o 101º menor país do mundo, caso fosse uma nação independente. Porém, seus cerca de 2,4 milhões de habitantes fazem dela a terceira região mais densamente povoada do planeta, superada apenas por Mônaco e Singapura. Nesta jornada espiritual através do tempo, vamos desvendar os mistérios desta terra que leva o nome de uma das cidades mais antigas do mundo e compreender seu papel profético nos eventos que marcarão o fim desta era. As escavações arqueológicas no sítio de Tel e Sakan revelam uma verdade extraordinária. Os primeiros seres humanos modernos chegaram a esta terra por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Imagine a magnitude deste fato. Enquanto grande parte do mundo ainda estava sendo descoberta, Gaza já era habitada. O primeiro assentamento em Tel Sakan foi estabelecido entre 300 e 3000 a.C., começando como uma fortaleza egípcia que resistiu até aproximadamente 2250 a.C. Este era apenas o início de uma saga que atravessaria impérios, reis e profecias. Por volta de 2100 a.C., um povo semita conhecido como cananeus chegou à região do Levante, ocupando o território que passou a ser chamado de Canaã. Entre 2000 e 1800 a.C., surgiu um pouco mais ao sul do antigo Tel Sakan, outro assentamento chamado Tel El Adjul, que também serviu como fortificação.
Em 1650 a.C., algo extraordinário aconteceu. O Egito passou a ser governado por cananeus, conhecidos como Hicsos, que iniciaram a 15ª dinastia egípcia. O assentamento de Tel El-Adjul começou a prosperar, mas em 1550 a.C., a dinastia chegou ao fim. Os Hicsos foram expulsos do Egito e o assentamento foi completamente destruído. Na Batalha de Megido, em 1457 a.C., uma coalizão rebelde de cidades-estado cananeias foi derrotada pelas forças egípcias comandadas pelo faraó Tutmés III, e o Egito estabeleceu seu domínio sobre Canaã. Os egípcios colonizaram a região de Tel El-Adjul novamente, e ali começou a se desenvolver a cidade que se tornaria a Gaza que conhecemos hoje. Ela serviu como capital administrativa da província egípcia de Canaã e se tornou uma parada essencial na rota das caravanas entre a Síria e o Egito. Gaza permaneceu sob domínio egípcio até aproximadamente 1200 a.C., quando a província de Canaã entrou em colapso e o controle egípcio chegou ao fim. Nessa época turbulenta, os chamados povos do mar, particularmente os filisteus que habitavam a região do Mar Egeu, ocuparam a região correspondente à atual faixa de Gaza e partes de Israel mais ao norte. Os filisteus estabeleceram a Filístia, uma confederação formada pelas cidades de Gaza, Asquelon, Asdod, Gate e Ecrom, que ficaram conhecidas como a Pentápolis. Aqui começa a ressoar um eco profético que atravessará os séculos. Os filisteus, mencionados repetidamente nas Sagradas Escrituras, eram os habitantes originais desta terra. Foi contra eles que Sansão lutou, e foi em Gaza que ele encontrou seu destino trágico, derrubando o templo de Dagon sobre si mesmo e seus inimigos. Esta não foi apenas uma história de força física, mas um prenúncio espiritual do conflito eterno entre as forças da luz e das trevas nesta terra. No 10º século a.C., durante o reinado de Davi, o Reino Unido de Israel expandiu sua influência e os filisteus se tornaram vassalos dos israelitas. Em 930 a.C., com a divisão do Reino Unido nos reinos de Israel e Judá, é provável que a Filístia tenha reconquistado sua autonomia, embora permanecesse sob influência israelita. Em 730 a.C., a Filístia foi conquistada pelo Império Assírio, mas em 601 a.C. voltou para o controle egípcio, quando o rei babilônico Nabucodonosor II tentou conquistar a região, mas foi derrotado pelo exército do Egito perto de Gaza. Já em 568 a.C., o Império Babilônico finalmente conseguiu capturar Gaza, que por volta de 539 a.C. passou para o controle persa do Império Aquemênida. Nessa época, Gaza desfrutou de certa independência e conseguiu florescer. Em 332 a.C., o Império Macedônico de Alexandre o Grande sitiou Gaza, que era a última cidade a resistir em seu caminho para a conquista do Egito. Depois de resistir por 2 meses ao cerco, Gaza foi finalmente conquistada pelos gregos. Os defensores da cidade lutaram até a morte, enquanto mulheres e crianças foram levadas como escravas. A cidade foi reassentada por beduínos vizinhos que simpatizavam com o governo de Alexandre. A cidade foi reorganizada como uma polis grega, e a cultura helênica lançou raízes profundas na região. Gaza ganhou reputação de ser um centro de aprendizagem da filosofia grega. Com a divisão do Império Macedônico após a morte de Alexandre, Gaza passou para o controle do reino ptolomaico, permanecendo assim até 200 a.C., quando foi conquistada pelos Seleucidas. Em 64 a.C., o Império Romano conquistou praticamente toda a região da Palestina. No ano seguinte, a cidade de Gaza foi incorporada ao Reino da Judéia e, a partir de 6 d.C., passou a fazer parte da província romana da Judéia. Após a destruição de Jerusalém, no ano 70,
Gaza se tornou uma cidade ainda mais importante. Durante todo o período romano, Gaza foi uma cidade próspera, que recebeu a atenção de vários imperadores. Em 130, o imperador Adriano inaugurou em Gaza um grande estádio, onde passaram a acontecer competições de luta livre, boxe e oratória. Com a divisão do Império Romano em 395, Gaza passou a fazer parte do Império Bizantino e a cidade prosperou ainda mais. Nesse ano, a conversão de Gaza ao cristianismo foi acelerada pelo Santo Porfírio, que foi bispo de Gaza entre os anos 395 e 420. Em 402, o imperador Teodósio I ordenou a destruição de todos os 8 templos pagãos na cidade. Em 634, após a Batalha de Ajnadain, as forças árabes muçulmanas do Califado Rashidun conquistaram grande parte da Palestina e, sob o comando de Amir ibn al-As, sitiaram a cidade de Gaza. Em 637, a guarnição bizantina foi derrotada, mas os habitantes da cidade não foram atacados e a cidade não foi destruída. Acredita-se que isso se deve ao fato de a cidade ter sido o local onde o bisavô de Maomé, Hashim ibn Abd Manaf, viveu como comerciante e foi enterrado. Gaza passou a fazer parte da província árabe de Bilad al-Sham, sob a administração do distrito de Jund Filastim. A chegada dos árabes em Gaza causou uma mudança drástica na cidade. Todas as suas igrejas foram transformadas em mesquitas, inclusive a Catedral de São João Batista, que se transformou na Grande Mesquita de Gaza. Rapidamente, a população adotou o Islã como religião, o árabe se tornou a língua oficial e a população cristã foi reduzida a uma minoria insignificante. Em 661, Gaza passou a fazer parte do Califado Omíada, em 750, do Califado Abássida, e a partir de 969, do Califado Fatímida. Em 1100, após a Primeira Cruzada, os cruzados tomaram o controle de Gaza, que foi incorporada ao recém-criado Reino de Jerusalém. Em 1149, o rei Balduíno III construiu na cidade um castelo, e a grande mesquita foi transformada na Catedral de São João. Em 1187, os Aiúbidas, liderados por Saladino, capturaram Gaza e, em 1191, destruíram as fortificações da cidade. Em 1250, o sultanato aiúbida foi conquistado pelos mamelucos, mas os aiúbidas permaneceram com o controle de Gaza até o ano 1260, quando os mongóis liderados por Hulagu Khan destruíram completamente a cidade. Depois disso, os mamelucos expulsaram os mongóis, assumiram o controle da cidade e começaram a administrar a região. Durante o período mameluco, Gaza foi novamente transformada em uma cidade próspera. Nesse período, a cidade se tornou populosa e foram construídas muitas mesquitas, hospitais e banhos públicos, além de pousadas para viajantes chamadas caravançarás. Além disso, os mamelucos permitiram que os judeus que foram expulsos pelos cruzados pudessem retornar para a região de Gaza. Em 1516, o Império Otomano incorporou Gaza e, no ano seguinte, estabeleceram na região o Eialete de Damasco, ao qual Gaza passou a pertencer. Em 1585, Ahmad ibn Ridwan assumiu o governo do Eialete de Damasco e, durante seu governo, a cidade se tornou um centro cultural e religioso islâmico. Gaza serviu como uma espécie de capital da região da Palestina. A grande mesquita foi restaurada e banhos turcos e bancas de mercado se proliferaram. Ridwan governou até 1605 e essa época é considerada a última era de ouro da história de Gaza e das áreas circundantes. Em 1805, o Egito se tornou uma divisão administrativa praticamente autônoma do Império Otomano, quando o albanês otomano Mohammed Ali Pasha assumiu o posto de governador do Egito. A partir desse momento, Gaza foi culturalmente dominada pelo vizinho Egito. Em 1832, depois de ter conquistado a província da Síria otomana,
Mohammed Ali Pasha conquistou também a cidade de Gaza. Em 1838, Gaza já era descrita como uma cidade densamente povoada, e no ano seguinte a cidade foi atingida pela peste bubônica. Em 1840, enquanto a cidade ainda se recuperava dos efeitos da peste, os otomanos atacaram a cidade. E depois de inúmeras batalhas, Gaza foi reconquistada pelos otomanos em 1841. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos conquistaram Gaza após a rendição otomana na Terceira Batalha de Gaza. Em 1923, após o fim da Primeira Guerra Mundial e a derrota otomana, entrou em vigor o mandato britânico e os britânicos assumiram a administração da Palestina. Durante as décadas de 1930 e 1940, Gaza passou por uma grande expansão e novos bairros como Rimal e Zeitun foram construídos ao longo da costa. Por causa do aumento da população judaica na região da Palestina nas décadas anteriores, foi aprovado em 29 de novembro de 1947 o plano de partilha do mandato britânico da Palestina, estabelecendo um território judeu e outro árabe, ao qual Gaza passaria a fazer parte. Os árabes rejeitaram a proposta e o aumento da violência levou a uma guerra civil que terminou em 1948, com a criação do Estado de Israel. A cidade de Gaza e a área circundante passaram a ser chamadas de Faixa de Gaza, que passou a ser controlada pelo Egito. O estabelecimento do Estado de Israel levou à Primeira Guerra Árabe-Israelense, que terminou em março de 1949, com os acordos de armistício assinados entre Israel e seus vizinhos. O acordo de armistício entre Israel e Egito estabeleceu as atuais fronteiras da Faixa de Gaza. Foi estabelecido pelo Egito nessa área o protetorado de toda a Palestina. Esse protetorado ficou sob a jurisdição de uma entidade criada pela Liga Árabe chamada de Governo de toda a Palestina. Como esse governo foi ineficaz e quase sem nenhuma influência sobre a Faixa de Gaza, ele foi dissolvido em 1959. Em 1967, após a vitória israelense na Guerra dos 6 Dias, Israel ganhou o controle sobre a Faixa de Gaza e toda a Península do Sinai. Teve início uma luta armada contra Israel que atingiu seu pico entre 1969 e 1971, mas foi esmagada pelas forças de defesa israelenses. Em 1982, como parte dos termos de um acordo de paz assinado entre o Egito e Israel, a Península do Sinai foi devolvida para o Egito. Mas a Faixa de Gaza permaneceu sob controle israelense. Em 1987, ocorreram uma série de protestos violentos dos palestinos, que ficaram conhecidos como a Primeira Intifada, e Gaza se tornou o centro de confronto durante a revolta. Em 13 de setembro de 1993, Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, uma organização reconhecida internacionalmente como representante oficial do povo palestino, assinaram os Acordos de Oslo, onde estabeleceram objetivos para o estabelecimento de um Estado palestino em troca de reconhecimento mútuo. Em 1994, Israel se retirou da Faixa de Gaza, deixando a Autoridade Nacional da Palestina, um órgão governamental controlado pelo Partido Fatah, para administrar e policiar o território. Em 28 de setembro de 1995, o então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e o presidente da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, assinaram em Washington o Acordo Provisório Israel-Palestino sobre a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. O acordo permitiu que a liderança da Organização para a Libertação da Palestina se deslocasse para os territórios ocupados e concedeu autonomia aos palestinos. No entanto, esse acordo foi contestado pela organização política radical conhecida como Hamas e outras facções palestinas que lançaram uma onda de ataques a Israel
levando o governo israelense a construir uma barreira ao redor da faixa de Gaza para evitar os ataques. Em 2005, Israel retirou suas tropas da faixa de Gaza e retirou também os milhares de israelenses que tinham se instalado no território. Em 2006, o Hamas venceu de forma surpreendente as eleições legislativas palestinas, as primeiras e únicas eleições palestinas genuinamente livres. Os líderes do Hamas rejeitaram todos os acordos assinados com Israel e se recusaram a reconhecer o direito de existência do país. Ainda nesse ano, Israel bombardeou a faixa de Gaza no que ficou conhecido como a Operação Chuvas de Verão, motivada pela captura de um soldado israelense por militantes palestinos. Em 2007, o Hamas derrubou as forças do Fatah da faixa de Gaza e, em resposta, os membros do Hamas foram demitidos do governo da Autoridade Nacional da Palestina na Cisjordânia. Após a tomada da faixa de Gaza pelo Hamas, o território foi sujeito a um bloqueio mantido por Israel e pelo Egito para impedir o rearmamento do Hamas e restringir os ataques de foguetes palestinos. Em 2014, o Hamas e o Fatah assinaram um acordo de reconciliação e formaram o governo de unidade palestina na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Mas as eleições gerais previstas para ocorrer até dezembro desse ano não se concretizaram. Então, em 17 de junho de 2015, o governo de unidade palestina foi dissolvido depois do presidente da Autoridade Nacional da Palestina, Mahmoud Abbas, afirmar que era incapaz de operar na faixa de Gaza. Em março de 2018, os palestinos da faixa de Gaza iniciaram a Grande Marcha do Retorno, uma série de protestos semanais ao longo da fronteira Gaza-Israel. E em 2023, o Hamas lançou uma série de ataques a Israel a partir da faixa de Gaza, considerados os maiores ataques desde a fundação do Estado de Israel, resultando em um contra-ataque israelense pouco tempo depois. Atualmente, a economia da faixa de Gaza é gravemente prejudicada pelo bloqueio quase total do Egito e de Israel, pela elevada densidade populacional e pelo acesso limitado à terra. A renda per capita da faixa de Gaza foi estimada em cerca de $3.100 em 2009, ocupando apenas a 164ª posição do ranking mundial. Ainda de acordo com uma estimativa de 2009, cerca de 70% da população está abaixo da linha da pobreza. O índice de desenvolvimento humano da faixa de Gaza é de 0,676, o que é considerado médio, ficando abaixo da média das regiões palestinas, que é de 0,715, sendo comparado ao IDH de El Salvador, que é o 125º maior do mundo. Mas por que toda esta história importa para nós, que vivemos nestes tempos finais? Por que o Espírito Santo nos leva a compreender profundamente este território aparentemente pequeno e sofrido? A resposta está escrita nas profecias sagradas, que foram reveladas aos profetas e registradas nas Escrituras. Gaza não é mencionada por acaso nas profecias bíblicas. O profeta Amós declarou: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram cativo todo um povo para o entregarem a Edom. Esta não é apenas uma palavra histórica, mas uma revelação profética sobre o papel de Gaza nos eventos do fim dos tempos. Gaza sempre foi um portal, um lugar de passagem entre nações, culturas e, espiritualmente falando, entre eras. O profeta Zacarias também fala sobre Gaza em suas visões apocalípticas. Asquelon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor. Estas palavras ecoam através dos milênios, chegando até nossos dias. Estamos testemunhando o cumprimento dessas antigas profecias. A dor que Gaza experimenta hoje não é apenas política ou territorial. É parte de um conflito espiritual cósmico que está se desenrolando diante de nossos olhos. Nos evangelhos,
Jesus menciona a região da Filístia quando fala dos sinais dos tempos finais. Ele alertou que haverá guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Gaza, situada no epicentro do conflito entre Israel e as nações ao seu redor, torna-se um símbolo vivo dessa profecia. Cada explosão, cada conflito, cada tentativa de paz frustrada é um lembrete de que estamos nos aproximando do clímax da história humana. O Apocalipse de João nos revela que nos últimos dias haverá uma congregação das nações contra Israel. Gaza, com sua localização estratégica e sua história de conflito perpétuo, representa um dos pontos focais dessa batalha espiritual. Não é coincidência que esta pequena faixa de terra tenha sido disputada por tantos impérios através dos séculos. Egípcios, assírios, babilônicos, persas, gregos, romanos, árabes, cruzados, otomanos e modernos estados-nação. A densidade populacional extrema de Gaza, terceira maior do mundo, também carrega um significado profético. As Escrituras falam sobre os últimos dias como um tempo de grande aflição e compressão, quando a humanidade estará sob pressão sem precedentes. Gaza é um microcosmo desta realidade profética, um lugar onde milhões de almas vivem comprimidas, esperando, sofrendo, orando. O nome Gaza em hebraico significa forte ou fortaleza. Espiritualmente, esta terra tem sido uma fortaleza de resistência, resistência contra impérios, contra mudanças, contra a paz. Mas as profecias nos dizem que virá um dia quando todas as fortalezas cairão, quando o príncipe da paz estabelecerá seu reino e não haverá mais guerras. O profeta Sofonias proclamou uma palavra poderosa sobre esta região, porque Gaza será abandonada e Asquelon ficará desolada. Expulsarão a Asdod ao meio-dia e Ecrom será desarraigada. Estas palavras aguardam seu cumprimento final. O abandono e a desolação que Gaza tem experimentado ao longo dos séculos são sombras de um cumprimento profético maior que ainda está por vir. Jesus, quando falou sobre sua segunda vinda, disse: "Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação." Gaza está intrinsecamente ligada a Jerusalém, geograficamente, historicamente e profeticamente. Os eventos em Gaza são tremores que precedem o grande terremoto espiritual que abalará toda a Terra Santa. O apóstolo Paulo nos ensinou sobre os tempos e as estações, dizendo que não estamos em trevas para que aquele dia nos surpreenda. Compreender a história e o significado profético de Gaza é parte de nossa preparação espiritual. É um chamado para vigiar e orar, para discernir os sinais dos tempos. A intercessão por Gaza e por toda a Terra Santa torna-se, portanto, não apenas um ato de compaixão humana, mas um posicionamento espiritual estratégico. Quando oramos por Gaza, estamos participando do plano redentor de Deus para os últimos dias. Estamos declarando que o reino de Deus virá, que sua vontade será feita na terra como no céu. A história de Gaza nos ensina sobre a fidelidade de Deus em meio ao caos humano. Através de todos os impérios que se levantaram e caíram, através de todas as guerras e destruições, através de todas as mudanças de poder e religião, Deus tem preservado este lugar para um propósito profético. Cada geração pensou que estava testemunhando os eventos finais, mas nós, que vivemos nesta geração, vemos as profecias se alinhando com uma clareza sem precedentes. Conflito em Gaza não é apenas sobre terra ou política, é sobre o cumprimento das antigas profecias que apontam para a volta de Cristo e o estabelecimento de seu reino eterno. É sobre Israel e seu papel central no plano de Deus para a redenção final. É sobre as nações que cercam Israel e como elas se posicionarão nos dias finais. As Escrituras nos dizem que Deus fará de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos.
Gaza, como vizinha imediata de Israel, sente o peso dessa realidade profética. Cada tentativa humana de resolver o conflito sem reconhecer a dimensão espiritual está destinada ao fracasso. Somente quando o Messias voltar é que haverá paz verdadeira e duradoura nesta região. Enquanto isso, somos chamados a ser vigias espirituais, observando os sinais, intercedendo pelas almas, proclamando a verdade profética. Gaza nos lembra que Deus está no controle da história, que sua palavra nunca falha e que cada profecia registrada nas Escrituras encontrará seu cumprimento no tempo determinado por Ele. Esta é a história de Gaza, uma terra antiga que carrega em seu solo 5.000 anos de civilização humana. E, mais importante ainda, que carrega em seu destino as chaves para compreendermos os mistérios dos tempos finais. Que possamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo através dos eventos que se desenrolam nesta pequena, mas profundamente significativa porção de terra no Oriente Médio. Amados, chegamos ao final desta jornada através dos milênios de história de Gaza. Mas, na verdade, estamos apenas no início de uma compreensão muito mais profunda. Se você está assistindo a este vídeo neste exato momento, saiba que não é por acaso. O Espírito Santo está despertando uma geração de vigilantes, homens e mulheres, que não dormirão enquanto as profecias se cumprem diante de seus olhos. Você foi escolhido para estar vivo nesta hora crucial da história humana. Neste momento em que as antigas palavras dos profetas saltam das páginas das Escrituras para as manchetes dos noticiários. Cada vez que você ouve sobre conflitos em Gaza, cada vez que as notícias falam sobre tensões no Oriente Médio, cada vez que Israel está nos holofotes internacionais, pare por um momento e reconheça: você está testemunhando o desenrolar do plano profético de Deus. Não são apenas eventos políticos ou disputas territoriais, são sinais celestiais escritos na terra, marcadores divinos apontando para o maior acontecimento que este mundo já verá, a volta gloriosa de Jesus Cristo. Pense nisso. De todos os bilhões de pessoas que já viveram neste planeta desde Adão até hoje, você está entre aqueles privilegiados que podem estar vivos quando o Rei dos Reis retornar. Que tremenda responsabilidade e que incrível privilégio! Os profetas antigos ansiavam ver os dias que você está vendo. Daniel, ao receber suas visões apocalípticas, foi instruído a selar o livro até o tempo do fim. Meus amados, o selo foi quebrado. O livro está aberto e nós somos a geração que pode ler e compreender o que estava oculto por séculos. Gaza é apenas uma peça deste gigantesco quebra-cabeça profético, mas que peça crucial ela é. Como vimos ao longo desta jornada histórica, nada naquela região acontece por acaso. 5.000 anos de história não são coincidência, são preparação divina. Deus tem orquestrado os eventos ao longo dos séculos, movendo impérios como peças em um tabuleiro celestial. Tudo convergindo para este momento em que vivemos. Então, o que devemos fazer com este conhecimento? Primeiro, precisamos acordar do sono espiritual que tem entorpecido tantos na igreja moderna. Jesus foi claro quando disse: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiar não é apenas esperar passivamente, é observar atentamente, discernir os sinais, compreender os tempos, é olhar para Gaza, para Israel, para o Oriente Médio com olhos espirituais, enxergando além do véu natural para a realidade espiritual que se desenrola. Segundo, precisamos nos tornar intercessores estratégicos. A oração não é um ritual vazio, mas uma arma poderosa de guerra espiritual. Quando você ora por Gaza, por Israel, pela paz em Jerusalém, você está participando ativamente do plano redentor de Deus. Você está liberando o poder do céu sobre a terra. Você está declarando que o reino de Deus prevalecerá sobre os reinos deste mundo. Suas orações importam. Suas lágrimas são coletadas nos odres celestiais. Seu clamor move o coração de Deus.
Terceiro, precisamos nos santificar e nos preparar. A volta de Jesus não é apenas um evento futuro distante. É uma realidade iminente que deve transformar como vivemos hoje. Cada notícia de Gaza, cada escalada de tensão no Oriente Médio deve nos levar a examinar nossos corações e perguntar: estou pronto para encontrar meu Senhor? A santidade não é opcional para aqueles que esperam pela volta de Cristo. É essencial. Quarto, precisamos nos tornar mensageiros desta verdade. Muitos na igreja estão dormindo, distraídos pelas coisas deste mundo, ignorantes dos sinais dos tempos. Você que está assistindo a este vídeo agora, você recebeu revelação. Com revelação vem responsabilidade. Compartilhe este conhecimento. Acorde aqueles ao seu redor. Seja uma voz clamando no deserto da ignorância espiritual desta geração. A cada dia que passa, as profecias se alinham com maior precisão. A cada conflito em Gaza, estamos um passo mais perto do cumprimento final. A cada tentativa frustrada de paz humana, fica mais claro que somente o príncipe da paz pode trazer verdadeira paz. A cada notícia sobre Israel, cercado por nações hostis, vemos o cenário sendo montado para os eventos descritos em Ezequiel, Daniel, Zacarias e Apocalipse. Mas não tenha medo. Sim, dias difíceis estão à frente. Sim, as Escrituras falam de tribulação e grande angústia. Mas para aqueles que conhecem seu Deus, para aqueles que vigiam e oram, para aqueles cujas lâmpadas estão cheias de azeite, estes são os dias mais emocionantes para estar vivo. Você não quer perder um único momento desta revelação profética se desdobrando em tempo real. Imagine contar para as gerações futuras, no reino eterno de Deus, que você estava vivo quando as profecias milenares se cumpriram. Imagine testemunhar para os santos antigos que você viu com seus próprios olhos o que eles apenas vislumbraram em visões. Imagine a alegria de dizer: eu estava lá, eu vi, eu vigiava, eu orava, eu estava preparado quando o noivo chegou. Gaza nos ensina que Deus é fiel. Através de 5 milênios de mudanças, conquistas, destruições e reconstruções, a palavra profética de Deus permaneceu firme. Se ele foi fiel em cumprir cada profecia até agora, quanto mais será fiel em cumprir as promessas finais. Se cada palavra sobre Gaza através dos séculos se cumpriu, quanto mais se cumprirá a promessa maior. Eis que venho sem demora. Então levante-se, amado. Sacuda a poeira da apatia espiritual. Abra seus olhos para os sinais ao seu redor. Cada manchete sobre Gaza é um lembrete. Jesus está voltando. Cada conflito no Oriente Médio é um alerta. O tempo é curto. Cada tentativa frustrada de paz humana é uma confirmação. Somente o rei pode trazer o reino. Não seja como as virgens nécias que foram pegas desprevenidas. Seja como as virgens prudentes que mantiveram suas lâmpadas acesas e estavam prontas quando o noivo chegou. Mantenha seus olhos fixos em Israel, em Gaza, em Jerusalém, não com medo, mas com expectativa santa. Não com desespero, mas com esperança radiante. Não com confusão, mas com compreensão profética. E lembre-se, conhecimento profético sem ação é inútil. Não basta saber que Jesus está voltando. Precisamos viver como se ele pudesse voltar hoje. Não basta entender as profecias, precisamos nos preparar para o cumprimento delas. Não basta reconhecer os sinais, precisamos responder a eles com santidade, oração e evangelização urgente. O relógio profético está correndo. Os ponteiros estão se aproximando da meia-noite da história humana. Gaza, esta antiga cidade que viu o nascimento e a morte de impérios, está agora testemunhando os eventos que precedem o maior império de todos, o reino eterno de Deus estabelecido na terra. Então eu pergunto a você, você está vigiando? Você está orando? Você está pronto? Porque o dia está chegando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, quando as trombetas soarão, quando o céu se abrirá, quando aquele que foi, que é e que há de vir aparecerá nas nuvens com poder e grande glória. A história de Gaza é a nossa história.
É a história de como Deus tem preparado o cenário, através dos séculos, para o maior acontecimento de todos os tempos. E você, assistindo a este vídeo agora, é parte desta história. Você é uma testemunha ocular do cumprimento profético. Você é uma sentinela nas muralhas espirituais desta geração. Então mantenha seus olhos abertos, seu coração preparado, sua fé inabalável. Jesus está voltando. E todos os sinais apontam para esta gloriosa verdade. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Que possamos ser encontrados fiéis, vigilantes e prontos quando Ele aparecer. Se esta revelação impactou você, não guarde para si. Deixe seu like agora, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdo profético. Compartilhe este vídeo com quem precisa despertar para os sinais dos tempos. Comente aqui embaixo o que Deus ministrou ao seu coração. E não deixe de assistir aos outros vídeos do canal. Há muito mais revelação esperando por você. A volta de Cristo está próxima. Esteja preparado. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe você com olhos para ver e ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas nestes últimos dias. Shalom.